Boa noite a todos. O nosso recadinho hoje vem do nosso amigo Emmanuel, do livro Mãos Marcadas, e se intitula Nossas Mãos. Em verdade, há milhares de mãos maravilhosamente limpas no jogo das aparências. Mãos que se cobrem de joias valiosas, mas que não se dispõem a partir um pão com o faminto. Mãos que se agitam vivazes na mímica dos discursos comoventes, mas que não descem ao terreno de ação para ministrar uma gota de remédio. Mãos que assinam decretos e portarias importantes na administração pública, recomendando a ordem e a virtude para os governados, mas que não hesitam em desmantelar os bens coletivos que lhes foram confiados. Mãos que escrevem páginas admiráveis de literatura sob a inspiração da gramática, ornada de tesouros artísticos e que jamais se preocupam com a prática do verbalismo brilhante que produzem. Mãos que se movimentam em acervos de moedas e notas bancárias, exibindo poder, mas que não cedem o mais leve empréstimo dos recursos em que se demoram, sem pesados tributos ao irmão que suporta espinhosos fardos em escuros caminhos. Mãos que indicam aos outros o roteiro da salvação e que escolhem a senda escura da maldição para si mesmas. Realmente, não te esqueças da higiene de tuas mãos. Contudo, guarda vigilância para com aquilo que fazes. Nossas mãos constituem as antenas de amor que, orientadas pelo Evangelho, podem converter a terra em domínio da luz. Deixa que os teus braços se integrem no trabalho da verdadeira fraternidade e serás desse modo um instrumento vivo da vontade divina, onde estiveres, em favor do reinado da paz e da alegria para o engrandecimento do mundo. Então, mais uma vez, para nós meditarmos, qual será o tipo das nossas mãos? Onde nós nos encaixaríamos com esses exemplos todos que foram dados? Qualquer um desses encaixes, vamos fazer o que pede aqui o último parágrafo. Deixar que os nossos braços se entreguem no trabalho da verdadeira fraternidade. E seremos, desse modo, um instrumento vivo da vontade divina, onde estivermos, aqui ou lá fora, em favor do reinado da paz e da alegria, para o engrandecimento do mundo inteiro. Então vamos hoje higienizar as nossas mãos. Boa noite, uma boa palestra para todos. Neste momento, vamos recolher-nos no silêncio interior. Vamos nos aconchegarmos aos pés de Jesus. Vamos encontrar Jesus caminhando numa relva refrescante. É manhã e ele caminha. E ali nós o encontraremos. Ajoelhamos a teus pés, Senhor, para dizer-te o quanto te amamos, o quanto te respeitamos. Jesus, em nossa casa há muitas necessidades. Quantos estão aqui, Senhor, com seus corações tão pequeninos, apertadinhos de problemas, de dores, de preocupações. Mas todos nós aqui estamos, também com o nosso coração elevado ao alto, confiantes, porque tu dissestes que estarias junto daqueles que orassem em teu nome. E nós aqui estamos. Em teu nome, Senhor, neste momento em que elevamos o pensamento a ti, oramos a prece que tu mesmo nos ensinaste.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixes cair em erros e tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. E assim, Senhor, agradecidos estamos. Pedimos aos nossos guias espirituais, a esses espíritos amigos que coordenam nossa casa, em especial esta reunião, para que, em nome de Deus, possamos estar dando início à reunião da noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja muita paz e tranquilidade em nossos corações. Graças a Deus. Teremos o estudo hoje com o Marcelo. Eu pensei que já tivesse uma mão mágica, fluídica, que já iria ligar o microfone e a gente falaria para os quatro cantos do centro. Mas que o Mestre Jesus, Mestre de amor, Mestre de alegria, possa estar em nossos corações vibrando, pulsando, permitindo com que tenhamos uma noite muito feliz, muito reflexiva, com muitos elementos para nós sairmos daqui, produzindo muitos efeitos no nosso mundo interior e seguramente refletindo nas nossas ações do dia a dia, para que nós possamos ser mais ativos, mais coparticipantes, mais efetivo na construção ou na reconstrução da nossa própria caminhada. Que Ele nos envolva em bênçãos de luz, de paz e de amor e que nos permita uma noite muito venturosa. Calorosa já está sendo a noite, né? A gente observa que a época do ano já nos coloca muito mais próximo desse astro maior, desse grande controlador de nossa galáxia, de nossa estrutura chamada Sol, e que nos provê de todas as coisas, né? Nos provê com energia, com luz, com irradiações, com vibrações, de onde partem os diretores, os governadores, o dirigente de toda a constelação, de toda a nossa estrutura, do nosso sistema solar. Então essa proximidade é algo muito importante para nós, né? Salvo aquelas pessoas que obviamente olham para o calor e dizem: ah, que calor insuportável, não aguento mais. Aí vem a chuva: ah, que chuva torrencial, meu Deus do céu, está inundando tudo. Aí vem o frio: eu não aguento mais tremer de frio, ô frio danado, né? Aí o que vem não está bom, né? Porque não é a natureza que está louca, como muitos dizem, né? Nós é que não a compreendemos muito bem. Então essa época do ano é uma época de aproximação, é uma época onde nós estamos com o nosso astro maior vibrante por nós. E por falar em época do ano, já deu para perceber pela decoração que nós estamos num clima de festa, um clima muito especial. Um clima onde o mês já denota quem é o grande homenageado que nós devemos render todas as nossas reverências, todas as nossas congratulações, todas as nossas capacidades de poder, de fato, festejar, que é a presença do Cristo junto a nós. Então, mês de dezembro, a maioria das casas espíritas tratam sobre o tema de Jesus, trazem para nós a alegria e a grandeza do Cristo em nossas vidas. E a abordagem sempre é feita em torno desse querido mestre. E hoje nós fomos presenteados com o tema Tempos de Renovação, justamente para nós pensarmos o que tudo isso representa, essas alterações climáticas, esses eventos que nós estamos observando ao longo de nossa caminhada, que bombardeiam nossa casa através daquela tela magnética que invade, né, que nos envolve, que nos prende. Enfim,
de todas as formas, nós estamos tendo a oportunidade de pensarmos sobre o momento que nós estamos vivendo. E a grande pergunta é, será que nós conseguimos entender que tal período é esse, que tal tempo de renovação nós estamos de fato inseridos? Essa grande transição que os Espíritos vêm trazendo para nós, qual a representatividade, o que isso de fato tem a ver com o meu dia a dia, com a minha vida? Então são essas as impressões que nós vamos tentar trazer na noite de hoje. Como normalmente a gente fala, né? E pelo o dia extenuante, pelo calor, as pessoas dão aquela cochilada básica, né? Não tem nenhum problema, só não pode ir para muito longe, porque quando vai para muito longe, para voltar é um problema, né? Aí volta assustado. Então a gente trouxe algumas transparências para a gente poder estar um pouquinho mais pulsante e vibrante naquilo que a gente vai tratar da noite de hoje, ok? Todos prontos? Preparados? A pipoca vai ser distribuída no final, tá bom? Brincadeira, Tiago Aceira, senão o povo vai falar, ele prometeu, eu não vi pipoca nenhuma. Vamos lá? Muito bem. A gente gostaria de começar pensando em torno do Evangelho, o livro A Gênese. Está descrito o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é a Gênese no seu capítulo 18, no seu primeiro item, o capítulo que fala os tempos são chegados, e o primeiro item que fala dos sinais dos tempos, já nos deixa claro Kardec que nós estamos atravessando um período de transformação, que já se iniciou há algum tempo, já se iniciou há alguns séculos, e que seguramente não vai encerrar no dia 21 de dezembro de 2012, que é um outro trauma que as pessoas estão vivendo, né? Será ou não será? Será que os profetas vão se enganar de novo? Eu já estou cuidando do meu farnelzinho, né? Comida lá em casa, se o mundo acabar, comida não falta. Mas o mundo acabou, o que adianta você guardar tanta comida, né? Você vai fazer o que com essa comida toda? Então, os tempos são chegados e os sinais eles já aparecem, né? E, obviamente, esse período é marcado por profundas modificações que vão regenerar a Terra, que tem por objetivo a mudança, né, de característica, de éter, de hálito, de ambiência do nosso planeta. Essas mudanças são intrínsecas e, para aqueles que não dão credibilidade, ou para aqueles que acentuam segundo a sua crença, nós vamos ver que essa mudança ela é paulatina, ela é gradativa e ela não se dará de maneira abrupta, ela não ocorrerá de maneira repentina e ninguém vai vir resolver o nosso problema. Nós criamos o problema, nós temos que resolver. Então, Kardec já nos fala na Gênese, não é no Evangelho segundo o Espiritismo, é na Gênese, no seu capítulo 18, no item 1, que para a maioria dos crentes ela apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. Os que não acreditam e os que exacerbam, os que levam ao extremo, né? Os cataclismas, né? As situações que nós observamos, né? Como tsunamis, tornados, erupções vulcânicas, né? Terremotos e outras tantas modificações geológicas, primeiro que a ciência já nos indica que isso é extremamente natural, né? É um processo de acomodação da nossa estrutura. Então, o organismo chamado Terra, ele também está em expansão, ele também sofre periodicamente modificações. E, acrescido da interferência do homem, nós temos uma série de eventos, então, ocorrendo. Então, esses processos, para muitos falam, está vendo? Isso é sinal dos tempos, o mundo vai acabar por mar,
por fogo, né, ou por ventania, vai acabar. E aí a gente fica sempre na expectativa de que vai acabar, vai ser agora, e agora vai. E aí as coisas começam a tomar uma outra dimensão, porque não acaba, e o seu conceito, o seu entendimento é que não acaba, é que não muda, é sempre o mesmo. As situações que nós vivenciamos no dia a dia, né, além da inclemência da natureza, dos cataclismos, nós temos as misérias urbanas, né? Nós temos as situações do dia a dia que nós enfrentamos e elas nos parecem como se fossem o fundo do poço, né? Como se houvesse um processo regressivo, como se a Terra tivesse ladeira abaixo e como se ela tivesse sem nenhum controle, né? Então a gente olha para esses eventos e o pensamento mais, digamos assim, desalinhado diz, realmente esses são os sinais do fim do mundo. O mundo realmente está acabando, ninguém respeita mais, é a mulher que é agredida, é a polícia que é morta aí para revidar mata, né? Essa doença que nos assola gravemente a toda a sociedade, chamada crack, chamada droga, chamada vícios, enfim. São essas situações que nós convivemos, que a gente fica pensando, será que o mundo está sem controle? Será que o mundo está indo por um caminho sem fim? E aí nós vamos procurar entender quais informações que nosso querido Santo Agostinho já nos dá, aí sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, no item 15. Ele diz que a Terra, eu vou ler na íntegra, porque o texto é muito bom, esse é o item inteiro, né? A Terra, por conseguinte, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o de servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. A grande pergunta que não quer calar: quem são os espíritos rebeldes à lei de Deus? Quem tiver coragem, levanta a mão. Rebeldia à lei, meus queridos irmãos, para a gente entender, é quando a gente diz assim, ou melhor, quando o vizinho diz, ninguém merece. Isso é a manifestação de rebeldia à lei. Saí cedo para trabalhar, encontrei um trânsito infernal, ninguém merece. Ou seja, não era para eu estar aqui no trânsito. Era para abrir uma avenida, como está aqui agora, né? Tipo o que fez Moisés com cajado, o mar abriu e nós vamos passando. Nós, na verdade, nós temos um complexo de ambulância. A gente gostaria de ligar a sirene e todo mundo saísse da nossa frente, né? E nós atravessássemos inclume, porque, afinal de contas, o meu tempo é precioso, eu não posso ficar parado no trânsito. Eu e toda a população não posso ficar parado. Nós temos compromisso. Só que, para a gente entender, né? Não é confortável andar de carro? É bom, né? É bom quando o carro é novo? É bom. Eles estão liquidando o carro? Tão. Eu posso comprar carro sem dinheiro? Posso. Então, onde vão botar os carros? Nas ruas. Mas eu não tenho carro, então eu vou de van. Onde vão botar as vans? Nas ruas. E Kombi? Nas ruas. E ônibus? Nas ruas. E metrô? No trem? No trilho. Mas se pudesse, botava trem também nas ruas, né? Porque tudo é rua. E aí o que acontece? O trânsito fica dessa maneira. Porque todos têm os mesmos direitos. Todos nós. E aí, quando a gente dá a nossa crise, né? O nosso dia de fúria, é porque nós queríamos que a situação fosse diferente. Ou como a fila do banco. Para a gente entender o que é rebeldia, deveria ter em todo o banco uma jovenzinha muito bem distinta, muito bem arrumada, toda produzida, com uma bandeja com uma série de bebidas, água gelada, suco, refrigerante, para quem bebe, né, um chopinho ou um uísque, enfim, seja lá o que for.
e o letreiro do banco diz, Banco do Marcelão, fique à vontade, chegue, a casa é sua. E aí eu chego, não tem mais ninguém, não tem fila, não tem nada, não tem aquele senhor idoso com papelzinho que ele não enxerga, e não tem ninguém para ajudar, e ele fica muito tempo ali. Meu Deus, será que ninguém vai tirar esse velho da fila? E a fila aumentando, por quê? Porque nós compreendemos a lei do Pai. Porque nós somos pacientes. Porque nós somos tolerantes. Porque nós entendemos que o mundo que a gente vive está errado. Nós estamos certos. Todos estão errados. Isso é rebeldia à lei. Alguém levanta a mão agora? Isso é rebeldia à lei. Eu, quando perdi meu filho, eu gritei, injustiça! Por que fez isso comigo? Por que comigo? Como se eu fosse o único a perder um filho. Isso é rebeldia à lei. E Santo Agostinho fala para quem não para pensar, simplesmente questiona a grandeza de Deus, se Deus não faz as nossas vontades. E é a isso que nos é ofertado um planeta de provas para nós pensarmos. Ou seja, para a gente ter que conviver com a perversidade dos homens, com os homens maus e com a inclemência da natureza. Para a gente fazer o quê? Desenvolver qualidades, desenvolver atributos, desenvolver o sentimento e a nossa inteligência. Se eu vivo numa área de risco, não é porque Deus quis que eu vivesse numa área de risco, é porque os homens escolhem viver da maneira mais difícil que se pode, que é de maneira hostil. Então, se eu estou num ambiente hostil, o que eu tenho que fazer? Procurar recursos para sair de um ambiente hostil. Isso é inteligência. E Deus nos dá todos os meios para nós utilizarmos isso. E Santo Agostinho deixa claro que é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do Espírito. É assim que o Espírito progride. Se nós olharmos para a criação inteira é pura expressão de harmonia, é puro equilíbrio. Tudo revela na previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Ou seja, a gente está atravessando um momento cujo reflexo desse momento é proveniente das nossas escolhas do passado. Salvo quem está vindo hoje pela primeira vez. Salvo, esses estão fora do que eu vou dizer agora. Quem já vem, já frequenta o grupo espírita Esperança em Cristo, quem já tem contato com a doutrina dos espíritos e já ouviu falar na possibilidade da gente existir, pré-existir e voltar a existir mais vezes, ou seja, vestir corpos, né, ter oportunidades, sabe exatamente do que a gente está falando. Se a gente fez escolhas infelizes, a resposta tem que estar de acordo com as escolhas que foram feitas. Então não existe lugar errado. Eu estou no lugar mais condizente com aquilo que eu preciso aprender e eu preciso desenvolver. E, obviamente, a humanidade progride. A humanidade está num processo que é nada mais, nada menos do que o cumprimento da lei, a lei do progresso. É uma das leis que Deus na criação estabeleceu. Para quê? Justamente para nós caminharmos, para nós adquirirmos virtudes, para nós termos conquistas e para nós sermos melhores cada vez mais. Então, se o progresso é uma lei, o planeta progride fisicamente e progride moralmente. São caminhadas que acontecem concomitantemente. E é fácil da gente entender. Quem olha para os eventos, para as barbáries de hoje e diz que nós estamos retrocedendo, esquece das barbáries que eram feitas, né, nos séculos, principalmente, né, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, foram séculos de barbáries atrás de barbáries,
todas elas em nome de Deus. Todas elas em nome de Deus, não podemos esquecer isso. O homem tirava a espada e dizia, em nome de Deus, vai lá e tira a vida do outro. Quem leu um pouquinho sobre as cruzadas sabe do que eu estou falando. Esse período era o período de barbárie. O período dos vikings era período de barbárie. O período das arenas romanas, do circo romano, era o período de barbárie. O que nós vemos hoje são eventos que ainda um pequeno grupo de espíritos que também tem a oportunidade de encarnar na Terra, estão aqui trazendo isso, alimentados pelo quê? Pelo nosso pensamento. Como assim, Marcelo? Vou explicar de maneira simples. A gente diz que violência é uma coisa terrível, não é? Como pode, né, a pessoa agir de maneira violenta? A gente repudia quando a gente vê um noticiário de violência. Mas aí o seu filho chega para você e pede para você explicar como nasceu. Você faz a violência e diz, não enche o saco agora, moleque, não estou a fim de conversar. É um tipo de violência. Quando você responde de maneira áspera a alguém, é um tipo de violência. Quando você agride verbalmente alguém, é uma violência. E isso a gente contemporiza porque a gente não está com uma arma na mão, matando, atirando. Mas a gente esquece que matar sonhos é tão duro e tão cruel quando arrancar a vida de uma pessoa. Você dizer que a pessoa não presta para nada, você dizer que não ama uma pessoa, você dizer que odeia uma pessoa, é matá-la do mesmo jeito. E isso é violência. Só que a gente minoriza, a gente mitiga a ação. Por quê? Porque a gente não quer levar o peso da responsabilidade adiante. E faz. Só que a lei é para nós entendermos. Então o que vai acontecer? Alguém vai fazer conosco um dia, para a gente parar e pensar. Então esse processo, olha só, é para que haja uma depuração, né? Espíritos encarnados e desencarnados que habitam precisam passar por um processo de limpeza, de entendimento, de percepção. Então esse progresso, ele vai ocorrer na estrutura da Terra e no pensamento dos espíritos que convivem na Terra, encarnados e desencarnados. Nós vamos observar que fisicamente, como dissemos, nós já estamos observando uma série de coisas. Mudança da temperatura. Meu Deus, realmente o mundo vai acabar. A temperatura está mudando, está aumentando de 2 a 4 graus centígrados. Há alguns milhões de anos, essa mudança foi em torno de 20 a 30 graus centígrados. Abruptamente. Então nós precisamos entender que são processos de mudança natural e, obviamente, para que nós tenhamos cada vez mais ambientes melhores. Então, se nós olhássemos para a época dos dinossauros, dava para a gente conviver nessa época com eles? Dava para a gente andar com o nosso bichinho de estimação, um Tiranossauro Rex de uns 3 metros de altura? Aí ele para fazer os seus excretos, você vem com um saquinho de 240 litros da Colube, né? Para catar os excrementos dele, né? Não daria, né? A gente tenta parar um carro, não consegue, vai parar um dinossauro aonde aqui, gente? Não tem casinha para dinossauro que caiba. Então não dava para conviver. A Terra teve que mudar para que o homem pudesse habitar a Terra. E assim continua, para que homens com sentimentos melhores habitem a Terra. Esse é o processo natural. A nova geração, né, ela vem para mostrar que a Terra será futuramente um local para homens felizes, um local de felicidade para os espíritos, e que, obviamente, os espíritos que se dediquem ao bem possam se estabelecer. Não é como muitos pensam, vai vir uma bomba, vai acabar com tudo, sai a turma do Ferrugem e entra a turma limpinha, bonitinha, arrumadinha. Não é isso.
Não é tirar água suja, jogar fora e botar água limpa. Não é isso. É um processo que vai acontecer paulatinamente. Por quê? Porque não haverá mais ambiente para a encarnação de espíritos que não desejem o bem, que não pensem no bem, que falem da paz, sentindo a paz dentro de si, tendo a conquista da paz. Nós somos muito engraçados, né? Nós somos muito interessantes, para não dizer engraçado, né? Alguém faz alguma coisa, a gente fala assim: fulano está tirando a paciência. É possível isso? Alguém pode tirar algo que eu não tenho? Quem tem a paz, o mundo balança, estremece, e a pessoa continua pacífica, ela continua no mesmo ponto. Foi isso que nos demonstrou Gandhi, Mahatma Gandhi. Foi isso que nos demonstrou Francisco Cândido da Silva Xavier. Tão intrigante que o jornalista Marcel Souto perguntou a ele: Chico, por que você se mantém, né, sempre da mesma forma, quando as pessoas falam um monte de coisa de você, te agridem, né? Obrigado, Tiago Acira, estava precisando mesmo. Por que você reage sempre da mesma maneira? Por que você não vai lá e responde à altura? Sabe o que Chico respondeu? Que quando ele era pequenininho, garotinho lá no interior de Minas, a mãe dele ensinou a ele que criança que sorri, que criança que é gentil, os adultos gostam. E ele aprendeu isso. Por isso que ele sorria o tempo todo. Não é porque ele era maluco, não. Muita gente fala: o cara ri de quê, pô? Vive numa dureza danada, né? Ganha aí uma merreca, não tem nada. Ri de quê? E ele ria. Por esse motivo muito simples. Porque é muito melhor você ser simpático, você ser magneticamente expansivo do que aquela pessoa assim: bom dia, para você, né? Poxa, já viu como é que está o dia? Viu o quê, cara? Aquelas pessoas que não se sentem satisfeitas com nada. Tudo incomoda, tudo está ruim, tudo... Então, é uma questão de nós avaliarmos. Por quê? Porque haverá momento que tudo isso terá que mudar. Ou a gente se apressa para nos organizarmos, para podermos estar dentro desse contexto, ou então a gente vai começar a ter que procurar uma outra casa para a gente caminhar a nossa vida, né? A gente também observa as características do processo de grande transição, da grande transição. Esse processo de mudança já está deixando para nós sinais contundentes. Progresso moral, nós avançamos moralmente, né? Ah, mas mesmo com mensalão isso é avanço? Claro que é. Claro que é avanço. Antigamente se fazia tudo isso e absolutamente nem se discutia, porque não há o que se discutir. Hoje tem político sendo julgado, e ainda não foi preso, mas recebendo uma pena por ter subtraído dinheiro público. E foi um julgamento histórico, a gente nunca viu isso. Nunca houve na história do Brasil, como dizia o outro, um processo como esse. Isso é progresso moral? Mas tem situações, isso é ou não é progresso moral? Claro que é progresso moral. Claro que é. Haverá tempo que a pessoa vai sentir vergonha de fazer isso. Porque vai ter tanta gente olhando para ela dizendo: você vai fazer isso, cara? Você vai se sujeitar a isso? Você vai pegar esse dinheiro que não te pertence e vai se apropriar dele, e aí vai bater aquele sentimento: eu não consigo fazer. Por quê? Porque a corrente inteira vai ser contrária. Hoje em dia, a corrente ainda diz: tu é bobo, tu achou uma mala de dinheiro no seu carro e foi procurar o dono para devolver, por isso você está ferrado aí, quebrado com a conta virada. Por isso, como se isso fosse virtude. Ser mais esperto, se apropriar de coisas que não lhe pertencem. Isso vai acabar, meus irmãos, porque o espírito não vai mais encontrar meios, não vai mais encontrar elementos. Agora,
Se eu acredito que morreu, acabou. Se eu acredito que as coisas são assim, eu vou continuar fazendo, obviamente, mas eu não vou encontrar mais elementos de conexão. E aí a gente vai perceber que, de fato, o progresso é para deixar todo o ambiente, toda a estrutura diferente. Inovações tecnológicas não precisa nem dizer, né? Hoje tem um tal de smartphone que, se tu bobear, na mesma hora tu fez uma coisa, já tem metade da população mundial sabendo que você fez, na tal rede social. Isso é um tipo de inovação tecnológica. Mas existem inúmeras outras inovações que facilitam a vida do espírito. Avanço da medicina é uma prova disso. Hoje a gente faz exame de imagem que, obviamente, para o médico, né, desatento ou negligente, ele substitui toda a anamnese. A anamnese é aquele processo onde o paciente senta diante do médico e o médico, com uma fichinha, vai anotando todas as informações relevantes, significativas sobre o histórico do paciente. E aí ele fecha o diagnóstico depois de pedir todos os exames. Hoje em dia, com a imagem, o cara olha lá, vê o que tem e já diz, você tem isso. Não, a imagem mostrou, né? A imagem mostrou. Então, mas mesmo assim isso é um avanço. Noções de sustentabilidade. Hoje em dia a gente já fala de preservação de maneira muito mais contundente, está aí a prova da Rio+20. Espíritos com mais notoriedade intelectual, as crianças cristais, crianças índigos, são espíritos que vêm sabendo mais, conhecendo mais, né? Meu filho pega nos aparelhos, nos equipamentos para mexer, e ele fala assim, pô pai, tá de bobeira? Né? Aí eu fico um pouco constrangido, né? Porque não é estar de bobeira, é porque não cabe tanta coisa, tanta informação. Né? Então são os espíritos que vêm para ajudar. As mudanças climáticas, que também demonstram que o processo nosso todo inteiro está mudando, e, obviamente, as crises socioeconômicas. Eu percebi o que é isso, crise socioeconômica, quando nós começamos a receber currículos de estrangeiros lá na empresa. Os 3 americanos já foram pedir emprego lá na empresa, espanhol, já teve gente de vários lugares pedindo emprego. Isso é reflexo da crise socioeconômica. Os países que estão vivendo momentos difíceis estão procurando países com mais prosperidade. Sabe o que faz? Faz o espírito sair do seu cantinho para procurar um outro canto. E quando ele faz isso, ele começa a conhecer culturas, ele começa a conviver com outros tipos de tradições, com outros contextos filosóficos. E ele começa a sair do ostracismo, daquela vida, daquela rotina, e ele começa a ampliar o seu horizonte. Sinais dos tempos, mudança que nós estamos enfrentando em nosso planeta. Ainda em relação ao mundo regenerado, existem características que Santo Agostinho nos fala no capítulo 17, no capítulo 3, no item 17, ele diz que nos mundos regeneradores, que são transições entre expiatórios e mundos felizes, a gente vai ver que a alma penitente encontra neles a calma e o repouso. Ou seja, nós vamos sair de um ambiente de turbulência para um ambiente de maior calmaria. Nós não vamos observar tantos eventos, né, que envolvam violência, que envolvam conturbação. E também haverá influência da matéria, porque só em mundos crísticos, né, em mundos superiores, em mundos para lá de felizes, que o espírito que ali habita, ele não precisa mais encarnar. Ou seja, ele já se depurou, ele não tem mais influência nenhuma, ele não sofre mais influência nenhuma da matéria e, consequentemente, ele habita o mundo sem interferência material. Então, a humanidade vai se libertar de paixões, ela vai estar isenta dos orgulhos, da inveja, do ódio. Eu não vejo a hora, gente, de chegar a esse planeta regenerado. Não vejo a hora. Vão haver escrita, né, em todas as frontes a palavra amor, as pessoas vão se amar desinteressadamente, não tem essa coisa assim, eu te amo, mas você me ama.
Ah, diz que me ama. Só se você disser que eu te amo. Aí eu te amo. Aí você me ama, eu te amo, né? Perfeita equidade vai estabelecer o elo de relação entre as pessoas, né? Vai haver respeito, porque quem tem mais vai pensar em quem tem menos e vai haver um processo de equidade, de divisão das coisas. Aqui, digamos assim, pensamos 4 receitinhas para nós pensarmos sobre o que fazer nos tempos de renovação, o que fazer nos sinais dos tempos, o que fazer quando o tempo de transição chega e de que maneira nós devemos pensar. Primeiro, a gente deve compreender que a transição ela se dá, né? Efetivamente, ela está ocorrendo, né? Já está ocorrendo, mas que o ponto marcante é a mudança do pensamento humano. A transformação moral é que será extremamente necessária e marcante nesse processo. Ou seja, independentemente dos cataclismas, o planeta vai ser, de fato, um planeta regenerado quando houver transformação do pensamento humano. Essa foi uma mensagem que Herman nos trouxe lá no centro, quando nós preparamos o encontro de medicina espiritual desse ano, que fala sobre o tema dos mundos regenerados. Nessa mesma mensagem, Herman disse que o predomínio do interesse coletivo e não mais o predomínio do interesse pessoal. O que nós acabamos de dizer, quando essas coisas começarem a vir à tona, as pessoas vão perceber que dar a volta nos outros representa que um dia tu vai tomar a volta de alguém. Porque é da lei, não tem jeito. Tu tira, né? Tu vai lá, um dinheiro que foi destinado para a saúde, para você atender um número X de população, você vai lá e se locupleta disso. Esse dinheiro, em algum momento, vai ter que ser devolvido com juros e correções monetárias. Que o que você pensou que foi felicidade, nada mais do que um desfrute indevido de recursos que não lhe pertenciam. Então, a tendência vai ser as pessoas começarem a pensar mais coletivamente, em não mais em se dar bem. Outro dia eu estava numa fila do INSS, tá bom para vocês? Uma fila do INSS, para pegar uma certidão. Eu fui lá tirar uma certidão da empresa. Já tem um tempo. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas já fiz muito. Eu estou lá na fila esperando, como eu sei, como eu faço ideia do que é uma fila do INSS, eu levei um livro para ler. E enquanto eu estava lendo o livro, estava instaurado o alvoroço na fila, né? Que é aquilo que a gente falou, né? Coisa, tal, a gente quer ser atendido, e aí a gente começa a falar, né? Você já viu isso? Que político, safado, cretino, tu viu o que ele fez? E aí a gente vai. E aí, o pensamento ele é envolvente, né? Um pensa assim, o outro já começa a pensar, o outro pensa, mas quando vê, está uma confusão de pensamentos, todos engrossando a mesma voz, né? E por incrível que pareça, a leitura estava tão agradável, mas começou a me incomodar, porque foi um movimento, uma onda vibratória muito grande, foi um tsunami de pensamento ruim. Pá! Aí quando eu vi qual era o tema, eu fechei o livro e fiz a seguinte pergunta: dá licença, pessoal. Alguém aqui faria diferente se estivesse no lugar do fulano de tal? Alguém aqui faria diferente? Eu me senti, guardadas as devidas proporções, eu me senti meio Jesus, quando disse assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Me senti um pouquinho assim, por quê? Porque a gente é meio, nessa hora, a gente se envolve mesmo, e aí a gente começa a falar, quando a gente vê, a gente está falando do que não deveria. A gente tem tanta coisa para se ocupar em relação ao nosso mundo interior, tem tantas coisas que precisam ser vistas, tratadas, que quando você olha para o problema dos outros, você tira o foco, você tira a atenção em você, que deveria ser o maior preocupado em resolver os seus próprios problemas. A gente observa também, no Livro dos Espíritos, na questão 893,
que os Espíritos dizem, todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Quando a gente resiste ao impulso, né, que nos arrasta para algum lugar que a gente sabe que não vai ser bom, a gente já está no processo da construção do bem. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. As mais merecedoras das virtudes nascem da mais desinteressada caridade. Ou seja, quando a gente começa a olhar para o outro e ver a necessidade do outro mais importante do que a minha necessidade. Aí eu começo a entender o que é o processo da vida, o que é a corrente fraterna, solidária, e aí então eu vou estabelecendo um novo padrão de pensamento e de comportamento. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 865, nota de Kardec, Kardec fala que tudo isso só se resolve de um único jeito, de uma única forma. Qual é? A educação. Educar espíritos, mas educar no sentido moral. Não é só dar instrução, porque é o outro equívoco dos pais. Ah, mas o filho está matriculado na escola, os professores têm que dar um jeito nele. Não, quem dá jeito em filho é pai e mãe. Professor ajuda a instruir a criança, o jovem, o adolescente. Educar é função dos pais. Isso não é transferível. Não dá nem para transferir para a avó. Avó e vô foi feito para paparicar. Pai educa, vô e vó deseduca. Então, vovô, vovó, fica à vontade. Faz os mimos e tal. Mas educação são os pais. E a educação que nada mais é do que o conjunto dos hábitos adquiridos. Eu tenho o hábito de jogar casca de banana na calçada. Ah, que beleza, né? Não vi nenhuma lixeira, estou com a casca. Eu vou ficar segurando uma casca de banana se você for maluco, rapaz. Entendeu? Eu vou jogar casca no chão. Se não tiver alguém com virtudes, né, com paciência, que chega e fala, meu filho, pensa bem, essa casca que você jogou, ela pode servir de armadilha para uma pessoa que vem atrás em seguida. E essa pessoa, ela pode vir a ter um sério acidente, sofrer um sério acidente, por causa de uma atitude como essa, jogar uma casca de banana no chão. Aí a pessoa vai parar e vai pensar, mas será que se eu deixar essa casca aqui, alguém pode escorregar, cair, quebrar o braço ou algo mais sério? Aí ele vai ver que esse hábito que ele adquiriu é um hábito equivocado. Educação é isso. É fazer o indivíduo pensar sobre a sua postura, sobre a sua atitude, se ela é alinhada, se ela é condizente com o bem ou não, se ela vai trazer benefício ou prejuízo para outrem. Isso é educação. E Kardec foi brilhante em dizer que somente assim a gente muda o planeta. Já perceberam como é que é fila de carro para entrar num estacionamento, né? É uma beleza, né? É uma beleza, um sinal de educação, todo mundo dando a vez, tá todo mundo. Muito bem. Além dessas dicas todas, nós vamos para a questão 625 do Livro dos Espíritos e, de par com Kardec, vamos procurar identificar quem é o nosso principal modelo, quem é o ídolo que nós temos que seguir. Porque nós somos assim, nós escolhemos ídolos. E esses ídolos, muitas das vezes, né, ali adiante nos decepcionam, porque a gente pensava tanto, mas o fulano fez isso, poxa, eu gostava tanto dele, né? E acaba deixando a gente um pouco desestimulado. Aí Kardec perguntou aos espíritos, qual é o principal modelo mais perfeito que a Terra poderia utilizar como guia para a nossa caminhada? E na resposta original, né, em francês, está lá, vede a Jesus. Vede a Jesus
é nós pararmos para pensar o seguinte: está havendo uma tempestade, está armando uma tempestade danada, né? Eu vou ficar quietinho no meu canto, porque eu sei que se não tiver no cabimento de eu morrer através de um processo de tempestade, eu não vou morrer. É claro que eu não vou ficar embaixo de uma árvore caindo raio, né? Porque aí também não é nada inteligente. Mas eu me conturbar, não sei se eu já contei aqui, porque a idade vai chegando e a gente vai ficando meio desorientado, né? Outro dia eu estava vindo de um estudo lá na Baixada e vinha numa daquelas vias principais paralela à rede de trem. E estava um dia daqueles mesmo, né? Com muita tempestade, trovões, e um raio caiu do meu lado. Gente, eu acho que eu fui salvo porque eu tinha acabado de ter feito um estudo, né? Eu acho que estava dentro assim de um bônus de concessão que foi dado. Porque eu me tremi tanto com o susto que eu levei. Gente, vocês não têm noção do que é um raio caindo do seu lado. Mas foi uma coisa assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas graças a Deus me mantive firme e tal, me tremendo todo, né? Não sei nem se foi mais além, depois eu não quis nem examinar, mas eu fiquei muito nervoso, sabe, assim, aquela coisa. Aí eu vejo essa imagem do Cristo no meio da tempestade, e a gente pergunta como ficar calmo em meio a uma tempestade? Só fica calmo quem conhece a natureza dos elementos que envolvem a tempestade. Só fica calmo quem conhece da estrutura planetária. Só fica calmo quem ajudou a construir toda essa bagaça aqui. Só fica calmo quem conhece bem isso aqui. E ele conhecia. Nós não temos noção da grandeza do Cristo, gente. O Criador chegou para ele, não com essas palavras, obviamente, né? Grifo nosso, né? Toma, meu filho, vai que é sua, pega essa bola aí incandescente e transforma num planeta para os homens poderem lá habitar. E ele foi o dos que operou. Está lá no livro A Caminho da Luz, quem quiser compreender um pouquinho mais da gênese planetária, de todo o processo, Emmanuel nos conta isso. Então Jesus nada menos do que quem ajudou a estabelecer a estrutura planetária. Então ele sabia da natureza, por isso que ele se mantinha assim. Também sabia que os homens iriam, pela fragilidade, iriam entregar aos algozes, que não sabiam nem ao certo quem ele era. Por isso ele se manteve calmo diante da traição, né? Mais ou menos quando alguém nos elogia pela frente e por trás sai falando um monte de coisa da gente, né? A gente fica assim mesmo, né? Tranquilo, dá o rosto, beija, ou se deixa ser beijado. Ele estava sendo injustiçado. Ele, inclusive, né, viu Pedro tirar a espada de um dos centuriões e feri-lo, cortando a orelha do centurião. E ele foi lá, ajudou a curar a orelha do centurião. É intrigante isso, né? É intrigante porque, obviamente, essa consciência crística que Jesus mostrou, para a gente entender, só se conquista da seguinte forma, meus irmãos: fé, conhecimento e trabalho. Fé, conhecimento e trabalho. E, acima de tudo, submissão à vontade do Pai. Entender o Criador e dizer para Ele assim, como Cristo disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é entendimento da grandeza do Pai. Isso é saber de fato o que representa ter alguém ou algo capaz de construir, de elaborar todo o universo, esse conjunto de leis, da grandeza do amor, da justiça, da bondade, e dizer: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Nós, rebeldia é isso, nós o tempo todo queremos que Deus abra mão da sua vontade em favor da minha vontade. E aí, meus irmãos, ele veio dizer para nós que nós somos o tempero de tudo isso aqui.
o planeta sem a presença dos espíritos, sem a presença nossa, sem a participação, sem a construção nossa, seguramente não representaria nada na criação. Para que criar algo que não tenha como recheio, como tempero nós, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas diferenças? É justamente para nós aprendermos com tudo isso. Ele confirmou: vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É para a gente pensar. A vida nossa está muito sem graça. A gente não trata as relações como nós deveríamos. E o resultado disso, a consequência disso é o sofrimento. A gente sofre, a gente atravessa as aflições, porque nós não estamos compreendendo as mensagens que nós estamos recebendo. Mas ainda assim, mesmo sem compreender, ainda assim, mesmo aflito, mesmo passando pelos momentos de dor, o que nos disse o Mestre? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A única maneira da gente caminhar com equilíbrio é buscando o guia e modelo, é buscar nos exemplos do Mestre aquilo que efetivamente nós precisamos pautar em todas as nossas ações. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos assegure o caminho a seguir, que nos dê força para suportar a todas as adversidades, mas acima de tudo, que Ele cubra a nossa alma enferma com seus eflúvios magnéticos, suas vibrações de amor, e que nos conceda muitos, muitos momentos de alegria, de realização, de construção. Que o Natal represente isso na casa de cada um de vocês. Que o Natal represente a possibilidade de nós trazermos o Cristo para dentro de casa e dizê-lo do fundo da alma: Senhor, conviva comigo, conviva no meu dia a dia, nas minhas ações, me ajude a pautar as minhas decisões, me ajude a fazer escolhas mais felizes, Senhor. E não mais trazer para dentro de casa aquilo tudo que nós sabemos que representa projeções, imagens do que é belo, deixando de lado esse momento grandioso que é o Cristo em nossas vidas. Muita paz para cada um de vocês, um ano repleto de alegrias, de trabalho, de estudo, de construção, e que nós possamos ser muito felizes com o que nós temos hoje, porque amanhã seguramente teremos muito mais. Um beijo no coração, tudo de bom. Senhor Jesus, Divino Mestre, doce e meigo Rabi, farol de nossas vidas, que nos guia, nos ilumina, que trata de nossas feridas, que nos ajuda nos momentos difíceis de dor, que nos ampara com suas mãos amorosas e faz com que tenhamos a resiliência, suportando todas as dores, as adversidades. Ó Mestre, quanto carinho, quanta misericórdia por nós que somos almas tão pequenas diante da grandeza do vosso coração. Agradecidos estamos, Senhor, por esse momento de luz, por esse momento de enlevo, pelas aspirações, por tudo que o seu amoroso coração nos concede, Mestre. E te pedimos mais um pouco, Senhor, que trate de cada irmão enfermo, de cada coração que se encontra em um leito de hospital,
em um leito de uma casa. Que o Senhor trate amorosamente de cada irmão necessitado, Senhor, para que a alma resplandeça, para que possa refletir no seu corpo físico, no seu corpo perispiritual, e que possa esse irmão caminhar em paz. Que o Senhor cuide de cada coração desvalido, desorientado, para que num porvir muito próximo, Senhor, possamos ter um planeta mais ameno, mais fraterno, mais solidário, que as almas perdidas encontrem o seu destino, a sua finalidade, seu objetivo. Enfim, Senhor, que todos possam ser amparados, que o amor reine no coração de cada um de nós, e que Deus, fonte inesgotável, possa estar presente em todos os instantes de nossas vidas. Que a paz de Deus seja convosco. Graças a Deus. Agradecidos somos nós, Senhor, por toda a beleza que recebemos. Só queremos te pedir, pois somos eternos pedintes, que nós possamos levar para os nossos lares mãos cheias de luzes, estas luzes que recebemos nesse instante, para distribuir com aqueles que lá ficaram. Quantos, Senhor, tão distanciados das tuas verdades, mas que nós possamos levar a tua paz e a tua luz para os nossos amores que lá ficaram. Abençoa nossos lares, defende-nos, Senhor, de todos os males. Graças a Deus.